A gente vai falar hoje sobre metas, a importância para o sucesso de uma loja. Sejam super bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Janaína Urtiga, sou criadora do Lojista de Sucesso e meu objetivo aqui é ajudar lojistas a terem lojas lucrativas, equipes comprometidas e se destacarem no mercado, tá? Eu faço isso há 24 anos, né? E é através dessas aulas que eu ajudo todos os meus alunos e os assinantes da plataforma da formação, que é uma plataforma que eu tenho no Lojista de Sucesso. As vagas agora estão fechadas, mas você pode fazer a sua pré-matrícula no link da minha bio. E lá eu tenho todos os cursos, todos os conteúdos, eu ensino toda a teoria e principalmente a prática do que eu aprendi ao longo dos 24 anos à frente da Urtiga em Brasília. Não sei se tem alguém aqui hoje que conheceu a Urtiga, que foi minha cliente, que tenha participado de algum momento desse, que foi um momento realmente muito feliz para mim, como empreendedora, começo, meio e fim, tá? O meu propósito hoje, gente, é passar para vocês como que eu definia as metas, como eu criava os prêmios, a importância das metas, tá? E assim eu consegui criar uma equipe comprometida que realmente batalhava, corria atrás para bater essas metas, tá? E eu quero trazer a oportunidade para vocês de aprender acompanhando quem já viveu todo esse processo, né? Quem já viveu todos esses pilares de um negócio de moda, com os meus erros e acertos, tá bom? Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo definir as metas de vocês, tá? Pagando todos os custos de vocês e tendo lucro, porque isso que é muito importante. A gente tem que sempre pensar que o nosso negócio é para dar lucro. Moda ilude muito as pessoas, mas a moda tem que ser com o objetivo de dar lucro. E sem meta, a gente não tem lucro e a gente não sabe também aonde chegar. Então, vou lembrar aqui a vocês mais uma vez, quem quiser os slides da nossa aula de hoje, tá? Em algum momento da nossa aula, compartilha nos stories com o aprendizado, que aí eu consigo pontuar e saber quem é que quer o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Bom, gente, é fundamental que antes da gente começar essa aula, a gente saiba o que realmente significa a palavra meta, tá? Então, de acordo com Aurélio, meta significa alvo, objetivo. Ou seja, onde que a gente quer chegar, tá? Mas para você chegar em algum lugar, a gente precisa saber onde a gente quer chegar e onde que esse lugar fica, tá? Então depois a gente define como é que é o meio que a gente vai fazer para chegar nesse objetivo e em quanto tempo, tá? Estudos dizem que quando você escreve a meta de forma quantitativa e qualitativa, com data e com todas as etapas que você precisa para executar, você aumenta em 60% a chance de atingir essa meta. Então, por isso que é muito importante a gente ter isso definido com a nossa equipe, tá? Quando você não define a meta, você não tem como saber como é que está o desempenho de cada um da equipe. E a equipe também não sabe o que aquela loja espera dele. Então, não adianta a gente falar que a gente quer desempenho da equipe se a gente não é específico, se a gente não cobra os números que a gente combinou, se a gente não ensina como atingir essas metas, tá? Então, não adianta só cobrar e a gente não deixar claro que metas são essas, tá? Então, eu costumo dizer sempre que todo mundo quer fazer sucesso, mas a maioria não quer trabalhar duro para isso. Por isso que é importante a gente definir as metas e, a partir daí, ensinar as pessoas que é através desse passo a passo, que é através dessas definições que a gente realmente consegue. Bom, primeiro passo, como eu falei, para uma equipe se comprometer com a meta, ela está escrita no papel, tá? Você precisa ter essas metas já definidas, chegou final do mês, estuda suas vendas do ano anterior, né, ou seus custos do ano seguinte, o seu estoque. Eu vou explicar para vocês aqui como que eu faço o cálculo de meta, mas defina isso e escreva isso, tá bom? Isso é uma das coisas mais importantes. Então,
A gente não pode, como eu falei, cobrar desempenho de uma equipe se a gente não der uma meta para eles e cobrarem. Então, essa equipe, ela precisa saber quanto é essa meta, tá? Para ela saber quanto ela precisa melhorar. O vendedor, ele precisa saber quanto ele precisa melhorar a partir do momento que ele sabe qual é a meta dele daquele mês, tá? Outra coisa importante que vocês precisam definir quando passarem as metas é como é que eles vão chegar lá, tá? Dá meios para que eles cheguem lá, orientem eles a chegar lá. Como é que vai ser? A gente vai ter um lançamento, a gente vai ter uma ação X, a gente tem um meio tal para chegar, a gente tem esse produto aqui que é novo, a gente tem esse produto aqui que vocês vão poder promover ele de alguma forma. Então é muito importante a equipe saber disso, tá? E é muito importante também acompanhar isso dia a dia, semana a semana, para cada um entender se ele está progredindo ou não. E a equipe também entender como é que ela está indo, tá? Uma das perguntas que eu mais recebo é quem está começando. Eu tenho muita aluna aqui na plataforma da formação que está começando. Então, sempre quer saber como é que eu vou definir meta de venda se eu vou abrir a loja ainda, tá? Então, a meta de venda para quem está montando uma loja, ela deve ser calculada com base no seu estoque inicial, tá? Como que a gente define quanto a gente vai comprar? Isso eu ensino em outra aula, mas só para vocês relembrarem, a gente define quanto a gente vai comprar de acordo com o tamanho da nossa loja, a capacidade que a gente tem de expor produtos, tá? Eu nem digo pelo tamanho do nosso estoque físico, é pela exposição. E aí você consegue definir quanto de produto você tem. A meta, ela normalmente deve ser, no mínimo, a metade do produto que você tem a preço de venda. Então, se o seu estoque hoje, ou quando você está abrindo a loja, você comprou um estoque que de custo você gastou 40 mil, o seu markup é 2,5, e você tem um estoque a preço de venda de 100 mil, naturalmente você pode definir uma meta de 50 mil. Porque se você tem 100 mil a preço de venda, você tem condições, capacidade de produto de vender 50 mil. Claro que isso também deve ser feito com base nos seus custos, tá? Você precisa saber quais são os seus custos, né? Todo aquele planejamento de custos que a gente também ensina na plataforma para poder ter certeza de que a sua meta vai ser a metade do seu estoque a preço de venda, tá? No início de uma loja, você não pode exigir que aquela loja vá vender no primeiro mês 50 mil, você tem 2 vendedores e você define que a meta de cada vendedor é 25. Não é assim. O vendedor, ele precisa criar a carteira de cliente dele, tá? Você precisa fazer a própria clientela da loja. E para isso, eu sempre indico que vocês definam uma meta menor, né? Se fosse eu e eu tivesse 2, e aí cada um teria que vender 25, eu colocaria 15 para cada vendedor e ajudaria esses vendedores a venderem esse total que a loja precisa, tá? E aí a cada mês você vai aumentando essa capacidade de venda de cada vendedor. É muito importante que vocês já no início da loja definam as metas básicas. O que são as metas básicas? A meta mínima e a meta máxima, que é a meta onde a gente quer chegar. Então, a meta máxima, nesse caso, vai ser 25, e a meta mínima, você pode colocar aí 15 ou menos, depende do que você também ouça, a sua intuição. Eu digo muito que por mais que a gente ensine, por mais que vocês façam curso, ouçam sempre o coração de vocês, tá? Isso é muito importante. Divida por dias e por semana essa meta. Então, eu coloquei aqui na tela para vocês um exemplo. Se a meta é 100 mil da loja, a gente precisa saber quantos dias úteis a gente tem naquele mês, tá? Dias úteis, nesse caso de venda, são dias úteis segunda a sexta com mais os sábados. Então, eu botei um exemplo aqui que esse mês a gente vai ter 25 dias úteis, tá? Então, 100 mil dividido por 25 vai dar 4 mil. O que eu faço? Se aquele mês começa na quarta-feira, naturalmente eu tenho quarta, quinta, sexta e sábado de venda, tá? Eu tenho 4 dias. Então a primeira semana
a meta vai ser 4.000 vezes 4. Então é muito importante que vocês dividam essa meta por semana, tá? Você já sabe quanto é por dia, você vai pegar as semanas do mês e vai dividir pelos dias úteis daquela semana para que você possa acompanhar a sua equipe. E esse acompanhamento é uma das coisas mais importantes, tá? Então, para você que já tem loja e não sabe ainda como que você define realmente a sua meta, tem muita gente que entra na formação ou que eu faço mentoria, que por incrível que pareça, nunca definiu meta para a equipe. Ah, Janaína, a gente sempre vendeu, eu nunca defini, eu tenho medo de cobrar. Vocês precisam definir, até para direcionar as pessoas, tá? Então, se você já tem loja, você vai definir sua meta, levando em consideração seu estoque atual, o estoque que você tem a receber, o seu histórico de venda dos anos anteriores e o momento atual do mercado. Usem como base o seu estoque atual a preço de venda, sabendo que você tem essa capacidade de venda de metade desse estoque a preço de venda, mas peguem isso e olhem quanto que vocês venderam no ano anterior, tá bom? Vejam, estudem o histórico de venda de vocês e, claro, o momento atual. Cada momento a gente vive uma situação diferente. Então, essas metas precisam ser divididas em semanas e em dias, como eu já mostrei. Essas metas precisam ser desafiadoras, você precisa colocar metas que realmente sejam metas SMART. Eu já ensinei aqui para vocês o que são metas SMART. As metas semanais, elas não precisam ser iguais, porque elas dependem da quantidade de dias úteis, tá? Que tem aquela semana. E você precisa ver também aquelas semanas que historicamente, né, elas vendem mais. Semana do Dia das Mães, semana do Dia dos Namorados, depende das datas onde o seu negócio se posiciona melhor em relação à venda, tá? Eu sugiro muito que as metas sejam acordadas e não simplesmente impostas para a equipe, tá? Então, você vai dividir a sua meta pelo número de vendedores que você tem, mas se você tem um vendedor que acabou de entrar, você tem que fazer a evolução dele gradativa, tá? Você vai combinar com ele como que vai ser esse mês, como vai ser o mês seguinte, tá? Para que seja uma coisa boa para todo mundo. Uma dos pontos do SMART é que as metas sejam ecológicas. O que é uma meta ecológica? É quando é bom para mim e é bom para todo mundo, é bom para você e é bom para a equipe. Então é muito importante que as metas sejam acordadas com a equipe e com os vendedores, para que seja uma coisa confortável, seja uma coisa desafiadora, mas que seja uma coisa boa, tá bom? Então, lembrem-se, a capacidade de venda que a sua loja tem, ela é normalmente a metade, até a metade do seu estoque a preço de venda, mais o que você tem a receber, tá? Porque se você trabalha com pedido, você sabe mais ou menos quanto você vai receber naquele mês de mercadoria nova de pedido. Se você trabalha com pronta entrega, você sabe mais ou menos quanto você vai comprar de pronta entrega naquele mês. Então eu coloquei aqui uma planilha de Excel que eu disponibilizo na plataforma para vocês, de uma cliente onde a gente estudou as vendas dela dos anos anteriores, tá? Para fazer uma previsão de metas já do ano todo. Por que eu faço isso já do ano todo? Porque assim eu consigo definir lá na frente quanto eu vou comprar, qual é o meu budget de compra, tá? Eu não vou sair comprando. Quem sai comprando sem fazer conta, sem ter número, normalmente compra errado e o lucro fica no estoque, tá bom? Então dá para vocês perceberem aqui que a meta mínima a gente estipulou que ela será um crescimento de venda de 30% da média dos anos anteriores, tá? Então essa minha cliente vendeu 42 mil de média, com 30%, a gente estipulou que janeiro a meta dela mínima seria 55 mil. E a meta máxima, um aumento de 50%. Então esse aumento vai para 64 mil. O que isso também diz pra gente, que nessa planilha vocês vão, ele calcula sozinho, tá? Que você, para ter uma cobertura de estoque de 2 por 1, que é para garantir essa venda, tá? Na meta mínima eu preciso ter um estoque de 111 mil. E para bater a meta máxima eu preciso ter um estoque de 128 mil. O que isso quer dizer? Que se em janeiro
eu começar o mês com 100 mil de venda, não adianta eu estipular para minha equipe a meta máxima de 64 mil. Porque eles não vão conseguir, porque eu não tenho a cobertura 2 por 1. Sendo que aqui no varejo, se você tiver uma cobertura até maior, mais chance você tem de bater a meta. Essa cobertura maior, ela só é viável quando você tem um markup que respeite essa cobertura. Eu tenho clientes com markup muito bom, que eu consigo trabalhar a cobertura até de 3 por 1, tá? Então, essa planilha aqui, ela é uma planilha que mostra o quê? Em cima das vendas anteriores, a gente vai estipular uma meta de crescimento já do ano seguinte total. E aí, cada mês, a gente revê isso aqui, de acordo, inclusive, com os meses anteriores, para definir realmente. Então, coloquei um exemplo aqui para vocês de um mês, tá? Então, o mês de outubro. As minhas vendas no ano passado foram 249 mil, tá? Então, a meta mínima eu estipulei de 15%. Então, a minha venda esse mês ela precisa ser de 286 para bater a meta mínima. A meta, que é a meta que paga as contas da loja e sobra um pouco, é o, né? Entre aspas, é o mínimo mesmo. 326, um crescimento de 30%. E a meta máxima é um crescimento de 50%, 376. E aqui eu tenho a cobertura de estoque para que eu consiga fazer essa venda. Então eu coloquei para vocês como que a gente calcula isso, tá? O mês de outubro de 2020, ele tinha 23 dias úteis mais 5 sábados, tá? O que corresponde a 28 dias de venda. Se a minha meta mínima era 286, eu vou dividir por 28, vai dar 10 mil por dia. Se a meta 324, 11 mil por dia e a meta máxima 13 mil por dia, tá? Essa meta diária a gente vai dividir pelo número de vendedores, levando em consideração, como eu falei, quando tem um vendedor novo na loja, que a gente tem que fazer um crescimento temporário com ele, tá? Então, aqui, ó, nós dividimos nas semanas, tá vendo? Então, a semana 1 do mês de outubro, ela tinha 3 dias, naturalmente, a meta da semana mínima era de 30 mil. A semana 2 tinha 6 dias, aumentou para 61 mil. Semana 3, 5 dias, então 5 semanas para dar a meta total. Como que eu pago, como eu bonifico, como eu premio as pessoas? Eu sugiro para todos os meus alunos que quando batem a meta mínima, tá? A comissão, ela é um pouco menor, quando a comissão não é fixa, tá? E a gente vai trabalhar em cima da garantia da função, tá? Então, os vendedores que não atingem a meta mínima por 3 meses, eu sempre sugiro que eles sejam recolocados na empresa ou às vezes até substituídos, tá bom? A meta da loja também dividida por semana, tá? A comissão já aumenta um pouco para aquele funcionário, aquele vendedor que bateu a meta. E às vezes eu gosto que vocês deem um prêmio para quem bate a meta, tá? Coloquei aqui um exemplo, por exemplo, de R$400 em crédito na loja e produto, como exemplo, tá? Mas isso cada um define do seu jeito. Eu tenho, inclusive, aqui na aula, algumas ideias para dar para vocês, tá bom? E a meta máxima também está aqui dividida por semana, por dias, tá? Quem bate a meta máxima, gente, é quem realmente se dedicou. Por quê? Porque a meta máxima, você vai estipular um valor que seja muito bom para a loja. O vendedor, ele tem que ser desafiado, ele tem que correr atrás de bater a meta máxima. Então, a comissão, ela vai ser a comissão top, tá? Eu sugiro que vocês deem uma folga para essa pessoa que bate a meta máxima no mês seguinte, num dia, ou às vezes até num sábado, que é o dia que mais a equipe procura ter folga, porque eles também querem ter um sábado, depende da quantidade de pessoas que você tem na loja, isso não é uma regra. E deem um crédito, por exemplo, na loja, um crédito maior, tá? Isso é uma sugestão. Por que eu sugiro sempre que vocês deem crédito e não dinheiro? Primeiro porque o dinheiro, ele entra como salário, tá? E quando a gente dá dinheiro, você, por incrível que pareça, você está vinculando
tudo que a pessoa conquista a dinheiro. Eu, pessoalmente, não gosto, tá? Eu gosto de fazer prêmio em dinheiro quando é prêmio para a loja. Quando você faz uma premiação em crédito na loja, você está dando aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu estoque, que é onde está o seu dinheiro, tá? E aquele crédito, querendo ou não, ele fica melhor para você. E o vendedor, ele sempre quer comprar na loja, né? Às vezes tem vendedor até que se endivida na loja por causa disso. Então é uma forma da gente resolver os dois problemas. Esse controle de meta, eu sugiro que vocês façam uma tabela dessa para a semana e uma tabela dessa para o mês, tá? E coloquem lá para que a gente possa ver quem são as pessoas que se destacaram. E o da semana, para que a gente possa acompanhar, tá bom? Então é igual aquele quadro que a gente ensina a criança a conquistar as coisas. Rostinho triste, médio e realmente uma coisa muito feliz, tá? Aqui vocês colocam a meta mínima, a meta é a meta da loja, tá? E aí vocês por semana vão colocando o rostinho aqui, quem é que bateu tal meta e a porcentagem vocês podem colocar aqui no desempenho e fazer um quadro na loja. Isso é muito bacana porque desafia e motiva as pessoas a crescerem, tá? Aqui tem as sugestões de prêmios que sempre vocês me pedem, tá? Todos os meus alunos, todos os meus clientes mentorados me pedem: Janaína, como é que eu premio as pessoas para motivar eles quando batem meta, tá? Então, quais os prêmios que eu sugiro vocês? Primeiro, uma comissão que seja gradativa, tá? Eu não gosto de comissão fixa, eu gosto de comissão gradativa. Ah, Juliana, quanto é a comissão de vendedor? Depende. Depende do seu mercado, depende da sua cidade. Tem cidades que começam com 2%, tem cidades que são fixo 4%. Tá? Então isso é bom você estudar no seu mercado e você define. Então você começa de 2, faça 2, 2,5, 3. Tá? Normalmente quem paga uma comissão maior é quem não paga fixo. Tem muitas empresas que às vezes preferem pagar um fixo menor e uma comissão menor. Então isso vai muito de acordo também com os seus custos, tá bom? Outro prêmio que eu gosto muito é a folga, principalmente para o gerente, tá? Uma folga para o gerente quando a loja bate a meta total é uma coisa que elas amam. Então é um valor agregado muito grande, tá? Então pensem nisso para bater a meta da loja. E pensem também na possibilidade para o vendedor que bater a meta máxima também, tá? Meta máxima da loja, comemorem, tá? Façam sempre alguma ação. Vocês já devem ter visto no meu material do Lojista Sucesso, sempre tem uma foto da minha equipe comemorando, estourando uma champanhe, fazendo uma festa, ou a gente saía para fazer alguma coisa, a gente sempre comemorava, tá? E, se for possível, dentro dos seus custos, defina um valor em dinheiro para que seja rateado entre a equipe quando a loja bater a meta. Quando eu digo rateado, é entre a equipe inteira. É a sua caixa, a sua estoquista, a sua copeira, o seu manobrista, a costureira, todo mundo que faz parte da equipe. Eu adoro esse prêmio para a equipe quando a loja bate a meta da loja, tá? Crédito em produto na loja, também é uma coisa que eu sugiro, que é bom para vocês, que faz com que a equipe use o produto de vocês, né? Faz com que você não tenha um custo maior para premiar e bonificar essas pessoas. E prêmios especiais, né? Quem mais bateu a meta durante o ano, né? Se a loja bater a meta 11 meses, 10 meses ao longo do ano todo, nós vamos sortear uma viagem. O vendedor que bater a meta mais de tantas vezes por ano vai ganhar um presente X, tá? Cursos, tudo isso é muito bacana para a gente motivar a nossa equipe. Então agora eu quero falar sobre taxa de conversão, que é uma coisa muito importante quando a gente resolve definir meta e realmente acompanhar o desempenho da nossa equipe, tá? É uma taxa super importante de ser acompanhada. Ela mede a eficácia com que o vendedor consegue transformar todas as pessoas que entram na loja em clientes. Então, a taxa de conversão, quando ela é analisada, ela mostra se o vendedor está aproveitando as oportunidades de atendimento, tá? Quando você tem lista de vez, por exemplo, ou quando está sendo feita uma troca, tá?
Ela mostra se o vendedor está criando oportunidade através de outros tipos de atendimento, um feedback de um pedido, uma troca que foi feita, um cliente que foi cadastrado, bem cadastrado, e ela consegue com aquelas informações trazer o cliente, se aproximar do cliente, tanto no digital quanto no físico, tá? Uma taxa de conversão boa, ela mostra se o vendedor tem agressividade comercial, se é um vendedor que está sempre correndo atrás de números, de meta, de venda, tá? E principalmente, ela mostra se o vendedor está motivado ao vender e motivado em atender o cliente, tá? Então, eu sugiro que vocês trabalhem um indicador de desempenho diário dentro da loja, tá? Eu coloco aqui na plataforma uma planilha de Excel, que é um modelo para vocês. Esse indicador de desempenho diário é uma forma de você acompanhar de perto as vendas da equipe e você orientar a equipe e as pessoas individualmente através desses indicadores, tá? Eu sugiro que vocês peçam para que cada vendedor preencha o seu indicador, tá? No fim do expediente, cada um vai preencher o seu e colocar numa pasta onde só os vendedores e os gerentes, os donos, os líderes têm acesso, tá? Não é um formulário que fica disponível, que fica pregado numa parede. O que você precisa ter nesse formulário? Horas de venda que aquele vendedor trabalhou, mas é horas de venda real. Não é o período que ele ficou dentro da loja, tá? Tira, por exemplo, se ele saiu para alguma coisa pessoal, o horário de almoço e etc. Total de vendas que ele fez naquele dia, total de consignados, de mercadorias que você manda para a casa do cliente para ele ver também no dia, total de clientes que aquele vendedor atendeu e total de clientes que aquele vendedor vendeu. Essa é a taxa de conversão. É aí que a gente vai dividir uma pela outra e fazer essa taxa, tá? Número de itens que o vendedor vendeu no dia, tá? E a venda média para o cliente, tá? Que é o total da venda dividido pelo total de clientes que ele atendeu, tá bom? Média de peças por cliente, isso é super importante. E a taxa de conversão, que você divide os clientes que você vendeu pelos clientes que você atendeu. Cadastros de clientes novos e o pós-venda. Então, façam uma tabela, usem a tabela do Excel. Cada vendedor vai preencher a sua nos 30, 31 dias no mês e o gerente ou dono da loja vai pegar aquilo todo dia e vai olhar para ver como é que está sendo o desempenho do vendedor, tá? Junto com aquela planilha onde a gente vai ver se a pessoa ela tá indo bem ou não naquela semana, tá? Qual que é o objetivo disso, tá? É a gente elogiar ou orientar. Para isso que serve o desempenho diário. Então, a gente vai escolher uma estatística que está indo bem e vai elogiar aquela pessoa, tá? Você pode elogiar ele na frente da equipe, porque isso motiva a pessoa, valoriza e motiva o restante da equipe a querer ser igual. Quando for estatísticas que estiverem abaixo da média, que vocês precisam na loja, vocês busquem orientar. Essa orientação, eu sugiro muito que ela seja feita em tom mesmo de orientação e não de crítica, tá? Direto com o vendedor. Chama o vendedor, conversa, não compare um vendedor com o outro, isso é muito importante. Oriente, se coloque à disposição para ajudar aquele vendedor. O que você pode fazer para que ele desempenhe melhor, para que ele cresça naquele momento. Então, o nosso objetivo com isso, o que é? Primeiro, vender para todos os clientes alguma coisa. Se todo cliente que entrar na loja, a gente fizer uma venda que seja de uma peça, a nossa taxa de conversão vai para 100%, tá? E depois, cadastrando bem o cliente, a gente aprende a vender mais para cada cliente. Isso é uma das coisas mais importantes, tá bom? Então, eu queria muito que vocês colocassem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula de hoje, tá? Deixa também aqui no YouTube, quem tiver no YouTube, o comentário da aula, do que vocês acharam. Coloquei aqui para vocês também, para quem quer se aprofundar. Primeira coisa,
marcar na agenda toda quarta-feira, 19 horas, a gente está aqui com algum assunto que vocês que me pedem. Então, vocês podem colocar aí também nos comentários quais os assuntos que mais vocês têm dificuldade na loja, tá? Ou responder minhas caixinhas de perguntas sempre, porque essas aulas eu faço muito em cima disso. Pode mandar também dúvida e sugestão também para mim pelo direct, tá? Essas aulas ficam disponíveis sempre no YouTube até domingo, tá? Eu sempre deixo até domingo para que vocês possam ver quantas vezes vocês quiserem e depois elas vão para a plataforma da formação, que é a plataforma onde eu tenho todos os meus cursos e todas as aulas, a plataforma de assinatura, que quem tiver interesse de entrar já pode ir no link da bio e fazer a sua pré-matrícula. Custa R$ 97,00 por mês. A gente tem um encontro mensal de mentoria em grupo para quem está na plataforma. Eu vou, a partir de agora, também mandar o link do Zoom para essas aulas gratuitas, porque aí quem já está na plataforma assiste aqui de pertinho comigo e a gente já vai debatendo, tá? E a gente sempre tem uma aula inaugural, agora no início de abril, já tem uma aula inaugural da próxima turma, tá? Quero super agradecer a vocês e deixar essa mensagem final, que é o seguinte: precisamos treinar e mostrar para a nossa equipe que competir não é ser rival, tá? Competir é saudável. A competição faz com que a gente seja ainda melhor. Então, quando existe um vendedor melhor dentro da loja, a gente precisa ensinar a nossa equipe que isso é uma competição saudável, tá? Não é rivalidade. Rivalidade é quando a gente briga. Então, competir não é ser rival. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje. E espero vocês na próxima quarta-feira. Já coloca aí no despertador que a gente vai se encontrar lá. Eu vou olhar agora todas as dúvidas aqui no YouTube, tá? E depois eu olho também os comentários aqui no Instagram, tá bom? Vamos lá. Muito boa, trabalho com metas de venda exatamente como você propõe. Mas a taxa de conversão foi um indicador novo. Ótimo, Heloísa. Que bom, aplique a taxa de conversão. Claudinha, beijo, meu amor. Quando os vendedores trabalham para sustentar a família, preferem receber em dinheiro. Não dão muito bola para moda. Glei, isso depende também do seu negócio, tá? É muito importante que vocês tenham também esse número para definir custos e etc. Se você pode dar em dinheiro, maravilha, tá? Se isso aumentar muito o seu custo, às vezes, e assim, eu vou ser bem sincera para você, nem tudo é dinheiro. Às vezes um presente que você dá da sua loja, da loja onde ele trabalha, vai valer mais do que dinheiro. Pensa bem, tá? Sobre isso. Como definir a meta nessa época de pandemia com a loja fechada, só vendendo delivery? Você vai definir a meta, Aline, menor, porém não tão menor, porque afinal de contas os custos não mudam muito quando as lojas estão fechadas. E é um desafio também a gente vender no delivery. O que acontece? Tem vendedores, gente, que mesmo com a loja aberta, ele tem os clientes tão bem fidelizados, ele cadastra tão bem o cliente, ele tem os pedidos que os clientes fizeram para ele tão bem cuidados, anotados e acompanhados, que eu tinha vendedores, por exemplo, que vendiam de delivery 60% da venda já no início do mês, tá? Então isso é muito relativo, porque levar o cliente para a loja também depende do seu grau de capacidade de fidelizar o cliente. Então desafiem eles mesmo. O cliente agora, cada vez mais, ele quer ser cuidado. Não acho que porque a loja vai abrir, o cliente vai voltar a ir para a loja normalmente. Ele está aprendendo a comprar online, por WhatsApp, por delivery, tá? Eu trabalho muito para levar o cliente à loja, porque quando a gente leva o cliente à loja, vende a energia. O cliente vê o produto, acaba comprando muito mais. Mas desenvolva, tá? Principalmente o cadastro muito bem feito, para que a sua equipe tenha capacidade de vender com a loja aberta ou a loja fechada. Quais os bons percentuais de comissão aplicados hoje em dia? Devo comissionar tudo?
para que não percam a força de venda? Glei, você deve comissionar tudo. Normalmente é assim. Percentual de comissão, como eu te falei, depende de cada cidade. A média é 4%, tá? A maioria dos shoppings trabalha com 4%. E comissão pura. Inclusive vem na carteira de trabalho escrito comissão pura. O que é comissão pura? Se o vendedor ele trabalha por comissão pura, ele tem a garantia do sindicato daquele salário da função dele, tá? Mas se ele vender por comissão mais do que aquele salário que o sindicato garante, ele vai ganhar a comissão pura. O salário comercial varia entre 1.200 mais ou menos. Então, se ele vendeu e a comissão deu 2.000, ele vai receber 2.000. Se ele vendeu e a comissão deu 600, ele vai receber 1.200, que é a garantia mínima da função dele, tá bom? Nunca estabeleci meta para vendedora, nunca falamos os valores vendidos. Isso é errado? Aline, você não precisa falar valor vendido para a equipe, tá? Você precisa falar para sua vendedora quanto ela precisa vender, tá? E quando a loja bate a meta, não necessariamente você tem que sair divulgando quanto a loja vendeu. O gerente, ele vai acompanhar isso e ele vai dizendo, falta 20%, falta 30%, falta 10%. Na última semana, falta a gente vender essa semana 5.000, pra gente bater a meta da loja, vamos lá. Então, não necessariamente você precisa ficar falando números, tá? Dentro da loja. Isso aí é uma coisa muito pessoal, não sei, cada um tem uma relação com a sua equipe, tá? Glei, essa aula fica gravada no YouTube até domingo à noite e depois ela vai para a plataforma, tá bom? De assinatura do Lojista de Sucesso, que chama A Formação. Sou vendedora, quero atualizar na parte de venda, estou aprendendo muito com você. Que bom, Carla. Seja bem-vindas. As 2 aulas de treinamento, gente, que eu fiz na semana passada, fizeram tanto sucesso, recebi tanto feedback bacana, que eu estou usando elas para treinar equipe das minhas clientes, para elas não precisarem me contratar e pagar separado para fazer treinamento como eu faço sempre. Então, é uma dica que eu deixo aqui para vocês, tá? Coloquem a equipe de vocês para assistir os 2 treinamentos que estão ainda no YouTube, que eu deixei por causa disso, eu vou tirar agora no final de semana, tá? E peçam a eles para deixarem no comentário, sou fulana da loja tal, e o meu aprendizado nesse treinamento foi esse, e a partir de agora eu vou me comportar assim. Por quê? Porque aí vocês vão saber quem realmente assistiu o treinamento todo, e mais do que isso, vocês vão conseguir perceber quem é comprometido com a sua loja ou não, tá? Então eu deixei no YouTube por causa disso, porque muita gente está aproveitando esse treinamento para motivar as equipes agora nessa época de pandemia, tá? Clientes preferem comprar com o proprietário do que com o vendedor. O que eu estou fazendo de errado? Nada, Carla. Eu não sei se você é vendedora. Ah, deixa eu ver o que você me falou aqui. Ah, você é vendedora. Carla, você não está fazendo nada de errado. Você não está fidelizando o cliente com você. Como? Criando uma relação de confiança com o cliente. Quando você cria uma relação ética, e eu falo isso na aula de atendimento, com o cliente, uma relação honesta, uma relação bacana, onde a gente procura o cliente não só para vender, você vai perceber que o seu cliente, às vezes, vai querer comprar com você e não vai querer a presença do dono da loja lá, tá? Quem gosta de comprar com o dono da loja é porque o dono da loja já fez uma relação com aquela pessoa, né? Ela já tem uma relação. A gente que é vendedor, a gente não é vendedor só aqui dentro da loja. A gente é vendedor na nossa vida. Por isso que eu indico muito que vocês façam o perfil comportamental no link da minha bio, porque o perfil mostra se você tem isso natural no seu perfil. Quem vende e gosta de se relacionar, gosta de sair com as pessoas, gosta de conversar, tá? Usa o networking para isso. Você olha uma pessoa que pode te apresentar um cliente bacana, você pede a ele, você se aproxima daquela pessoa. Isso é a vida, tá? A vida é um contágio. E a gente costuma dizer, isso se chama contágio social. Você colocar no Google, você vai ver. A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive.
Então a gente é como pessoa, a gente é financeiramente, a gente é como vendedor. Quem são as pessoas que vão te trazer clientes bons? Conviva com essas pessoas. Cuide dessas pessoas. Se relacione com pessoas que vão te trazer coisas boas, seja para sua vida profissional, seja para sua vida pessoal, tá bom? Beijo para todo mundo.